paz. Abramos as nossas Bíblias em 2 Timóteo, a carta de 2 Paulo, falando ao Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10, que nos fala da exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. 2 Timóteo 3, a partir do verso 10. Nos diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Louvamos ao Senhor nesta noite por este privilégio de mais uma quinta-feira, né? Estarmos na presença dele, já temos o adorado, somos gratos ao Senhor pela sua presença, sabemos que ele tem algo de especial para nós, né? E bom é estarmos na sua presença, porque na sua presença há fartura de alegria, há renovo espiritual do Senhor nesta noite para nós, há o derramar da sua unção sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui diante de uma carta de Paulo para o jovem Timóteo. Me faz lembrar também quando Timóteo aqui é um dos seguidores, né? Um dos alunos de Paulo, assim como Eliseu foi de Elias, né? Já é outro jovem, né? Agora é Paulo instruindo a Timóteo. E nessa carta, Paulo fala com Timóteo acerca, né, extrema corrupção dos últimos tempos, tempos difíceis esses que nós estamos atravessando. E em meio a essas situações, né, enfrentarmos homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, toda essa sorte de homens nós estamos vendo nesses últimos dias. Estamos diante de acontecimentos terríveis, né? Nos noticiários, nos chegam a cada dia notícias que nós só comprovamos com a palavra de Deus, porque não ficamos assim
surpresos, porque sabemos que é cumprimento da palavra de Deus. E nós estamos vivendo essa realidade, né? Vivendo esses dias difíceis, dias de plena corrupção, né? E agora nós vemos aqui Paulo exortando, ensinando a Timóteo que ele deveria o quê? Perseverar. Perseverar é insistir, né? Na sã doutrina, no ensinamento da palavra de Deus e a pregar em todas as ocasiões, porque não deixamos, né? Foi até o irmão Antônio, né, que postou de um brasileiro pregando, né, ao ar livre, né? Corajoso, irmão. Muito bom, né? Nós temos muitos irmãos corajosos que estão mesmo, né, chegando, tem o seu aparelho hoje, né? Há uma facilidade de ter, né, um alto-falante, né? E alçar a sua voz. Teve um outro vídeo que eu assisti que tinha um pregador e uma jovem se levantou e falando que ele estava perturbando, né? Mas ele ali insistindo e falando, se fosse outras coisas, todo mundo estaria gostando e aplaudindo, mas que é uma palavra de Deus, uma coisa boa, uma notícia boa, de transmitir as boas novas de salvação. Há um desprezo. Há alguém que se levanta e que quer nos fazer o quê? Calar, não pregar a palavra de Deus, né? Palavra de Deus, palavra que liberta. Obrigado, meu querido. Palavra que liberta. Palavra que transforma o homem. E muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, será que as pessoas, né, não conseguem entender, né, justamente, né, como temos aprendido aqui, através da palavra de Deus, que nos últimos tempos o inimigo tem cegado o entendimento, que a gente fica assim perplexo de ver pessoas que, como pode, pessoas diante, até os próprios discípulos de Jesus, que estavam ali com ele, né, vendo os milagres, Jesus operar os milagres diante dos olhos dele, e parecia que não sabiam de nada, ficavam questionando, né, sobre a missão do Senhor Jesus, sobre quando Jesus afirmava, o Pai me enviou, estava bem claro, Jesus sempre expressando, apresentando para eles que o Pai o tinha enviado, né? E todo o tempo, até o último instante, né? Ali, quando o Senhor Jesus reúne todos os seus discípulos e realiza a última ceia. E mesmo assim, né, eles ficam ainda como que perdidos, sem entender. Jesus ainda afirmando que iria morrer, que iria ressuscitar, e eles ainda duvidando. Aí vai lá Maria, vai até o sepulcro, traz a notícia para os discípulos, dizendo, olha, ele ressuscitou, ele está vivo. E eles o quê? Teve até né, Tomé, que falou, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar. E aí Jesus vem, se apresenta, toca aqui, Tomé. Então, imagine, né, nos tempos de hoje. Imagina se com Jesus,
operando milagres, fazendo maravilhas. Muitos estavam ali, incrédulos. Imagina no dia de hoje. Né? Então, mais uma vez, nós temos aqui o que nos alegra de ver mais um jovem companheiro de Paulo, né? Jovem que estava ali sempre lado a lado, aprendendo com o apóstolo Paulo, recebendo com alegria, né? Com satisfação, o ensino das Escrituras, da doutrina, né? Os ensinamentos de tu, porém, tu quem? Timóteo, tens seguido a minha doutrina, o meu ensinamento, o meu modo de viver, porque cai sobre nós, né, pastor, a grande responsabilidade. Porque se nós estamos ensinando, alguém vai o quê? Olhar para nós, vai ver a nossa maneira de viver, né? O modo de viver. E Paulo estava falando, tu, porém, que tens seguido a doutrina, o meu ensinamento, o modo de viver, a minha intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, as perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, toda a história de Paulo, que temos já conhecido, né? Nosso pastor tem nos ensinado acerca de Paulo, né? Quantos ensinamentos, quantas mensagens temos ouvido acerca de Paulo, de Paulo, que era um perseguidor e agora passou a ser um perseguido. A transformação do evangelho na vida de Paulo. Um homem que era perseguidor, que torturava cristãos. Aquele homem agora tem um encontro com o Senhor Jesus. E agora a sua vida é transformada. E agora é um instrumento, porque Deus falou que ele era um escolhido dele. Quando ele teve que se apresentar aos discípulos. Este é o meu escolhido. Mas mesmo assim, Paulo sofreu perseguições que muitos não acreditavam, né? Muitos não acreditavam. Então ele fala, as perseguições, as aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Timóteo estava ali, presente, e confirmando, né, com Paulo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não estamos isentos de sermos perseguidos, de alguém se levantar e contrário ao que estamos vivendo, anunciando, falando. Então, todos nós vamos sofrer perseguições. Alguns nos seus trabalhos, alguns na rua. Quando alguém vai falar de Jesus, vai ter sempre alguém que vai se levantar contrário. Vai te perseguir. E muitas das vezes sofremos perseguições, sofremos por situações de irmãos que se dizem cristãos e que a gente olha e vê o comportamento não condiz de um cristão. E se muitas das vezes você vai falar, exortar, ensinar, alguém não vai gostar. Vai achar que você quer ser mais santo. E então Paulo estava falando com Timóteo e ele pôde afirmar isto.
que nós padeceremos, né? Timóteo, você se prepara, porque você vai passar também. Tu tem visto o quanto eu tenho sofrido para levar o evangelho. Mas quando nós temos convicção da nossa salvação, quando nós temos certeza do poder de Deus manifesto através da palavra de Deus, nós vamos nos submeter, nós vamos resistir a toda sorte de impedimento que vier sobre nós. Nós sofreremos como um bom soldado de Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo também diz, né, para Timóteo: sofre, pois, as aflições de Cristo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Também temos sofrimentos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Nós vemos aqui que Timóteo tanto estava aprendendo com o apóstolo Paulo, mas também aprendeu com a sua avó, sua mãe Lóide, né? E a sua avó Eunice. Nós temos participado de um estudo de mães, né? Mães, né? Para mães. E coisa maravilhosa. Assim, o quanto nós, mãe, podemos, no caso, a pastora, ela fala de conhecer o coração do filho, em saber tratar situações baseado na palavra de Deus, mostrar, sentar, abrir a Bíblia, mostrar, quer dizer, exortar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos através da palavra, porque não podemos dizer para os nossos filhos não, e ele questionou, mas por que não? Nós temos que apresentar o porquê não daquilo. E nessa hora, eu fiz uma reflexão e eu falei, nossa, quanto que eu queria ter tido conhecimento, porque quando o Senhor nos diz que nós erramos, porque não adquirimos conhecimento, e é necessário adquirirmos conhecimento. Em toda a vida, todo o processo, nós temos oportunidades de obter conhecimento na palavra, conhecimento através de um curso, né? E vamos nos aprimorando e tendo conhecimento. E bom é termos conhecimento que vai nos facilitar, né? Quando você tem um conhecimento de como fazer um bolo, preparar aquele bolo. Alguém pode falar assim, a coisa mais fácil fazer um bolo. Mas há tantas mulheres que têm uma dificuldade tremenda para fazer um bolo. Uma coisa que você que já tem a prática, fala assim, eu faço de olhos fechados. É só chegar e juntar e bater, botar na forma e levar para o forno e vai apresentar o bolo. Mas para outras que não têm conhecimento, há uma grande dificuldade. Mas quando nós temos o conhecimento e exercitando, tendo a prática, é uma coisa fácil de se fazer. Então, tendo conhecimento, o apóstolo Paulo estava dando aqui o conhecimento, explicando, ensinando a Timóteo, o jovem Timóteo, como que ele iria agora proceder diante as situações de corrupção nos últimos tempos.
Ontem eu tive a notícia de um jovem cristão, mas que atentou para a sua vida. E aí eu falei, meu Deus, quanto que falta instrução, sabedoria, né? Talvez assim a intimidade de um filho, nesse curso a pastora ela relata o quanto uma mãe tem que conhecer o seu filho, conhecer o coração do seu filho, não só quando é um bebezinho, mas enquanto estiver diante de nós, nós temos que conhecer os nossos filhos. E muitas das vezes falhamos, porque não conhecemos os nossos filhos. Pensamos até que conhecemos, mas não conhecemos. E há uma necessidade de ensinar os nossos filhos, né? Muitas das vezes eu fico na preocupação para com os meus netos. Dos seus pais não estar dando um ensinamento dentro da palavra, e vão se enveredando e vão tomando gostinho das coisas deste mundo. E é tão triste para nós, né? Como servos do Senhor, porque desejamos a salvação de toda a nossa família, né? Mas não posso desistir de, muitas das vezes, chegar e também dar uma exortação para a minha filha, para que ela venha se despertar. Eu trago para ela a realidade. Um dia desse eu estava falando com ela. Os tempos estão findando. Jesus está voltando. É necessário despertar. É necessário tomar posição. Se volte para o Senhor enquanto há tempo, porque às vezes as pessoas acham que no tempo delas que vai dar tempo. E muitas das vezes não dá. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aqui ele está falando, né, do ensinamento, do que tens aprendido e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você está aprendendo. Nós viemos aqui para a escola bíblica dominical para sermos instruídos através da palavra. A palavra de quem? De Deus. Temos que levar a sério os ensinamentos, colocarmos em prática na nossa vida, para que sejamos a luz para alumiar, para que sejamos o sal para preservar, para que sejamos a carta aberta para alguém ver, desejar ser como nós. E ele relata aqui, Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E como temos aprendido através de quê? Das Escrituras, da palavra de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu me lembro de um colega
do irmão Gilson, na época, trabalhava no mercado lá na Barra. E através de um culto, né, que faziam lá, esse hoje irmão, pastor em Cristo, graças a Deus, para a nossa alegria, ele, examinando as Escrituras, ele viu que a situação que ele se encontrava estava errada. Ele foi instruído através da palavra. Ele tinha se separado da sua esposa. Ele estava com uma outra situação, já tinha filhos, mas ele conheceu a Jesus. E ele buscou, examinando as Escrituras, o Espírito Santo o instruiu. Ele achou, ele recebeu a revelação do Senhor, e ele olhou para si mesmo, ele fez uma reflexão interior, e ele viu que ele estava errado, e que ele precisava se consertar, para continuar avançando, porque agora ele conheceu o Senhor, ele se apaixonou por Deus, a palavra de Deus fez o efeito na vida dele, e agora ele buscou o conserto, e agora ele resgatou o seu casamento, e hoje em dia é um pastor. E toda a sua família foi alcançada. E louvamos ao Senhor, né? Juntamente com ele. Então, é a palavra de Deus que vai falar ao coração. Alguém vai ouvir. E essa palavra, ela vai entrar, porque ela penetra. Ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E vai ter um efeito nesta palavra. Esta palavra, ela é vida. Ela é alimento. Ela é água para lavar, para purificar. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, como corrigiu a esse irmão. Ele viu que ele estava errado. E essa palavra o corrigiu. E ele buscou se instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como que nós vamos ser instruídos? Através da palavra. Para executar o quê? A obra do Senhor. Precisamos adquirir conhecimento. Precisamos receber ensinamento da palavra. É um aprendendo com o outro. E juntos adquirindo o conhecimento para executarmos. Aí esta pastora, ela ainda tem muitos exemplos de pessoas dando depoimento e falando: pastora, eu comecei a fazer como a senhora ensinou e já teve efeito. Olha, a minha filha, em tal situação, já houve um efeito. Eu já aprendi a como lidar com a situação. E ela contando até um exemplo do filho dela, que o filho dela furtou, né, na escola. Ele furtou um brinquedo e chegou em casa e ela, né, avistou e viu, e a filha ainda falou: mãe, ele pegou, não é dele. Ele falou para a mãe, mentiu, né? Que até ela falou, ele cometeu 2 delitos. Mentiu, dizendo que ganhou de uma menina,
E, na verdade, ele furtou da menina. E, na hora, a irmã, né, quis falar, e a mãe, com sabedoria, falou. Reagiu de uma forma que fez aquele menino refletir. Não afirmando que, você roubou. A mãe quis falar que assim, ele não roubou. Para não já entrar, não ter um efeito daquela palavra. De que, né, às vezes a pessoa, você é um ladrão, você roubou. Né? E aí a pessoa já chama logo, você é um ladrão, para dar logo uma afirmativa. E a mãe cortou ali aquela situação e fez depois ele refletir. Abriu a Bíblia com ele e mostrou para ele, dentro das Escrituras. Qual foi a reação daquele menino? Chorar. Se arrependeu. Porque qual a estratégia da mãe? Olha, meu filho, você infringiu aqui, ó. Está vendo aqui o que Deus manda, que não devemos fazer? E você fez, você cometeu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a menina e você eu vou levar você até ela e você vai. Aí, bateu forte. Mãe, não liga não. Eu peguei dela, confessou. Eu peguei o brinquedo, ela não me deu. Mas e agora, para haver um confronto daquela situação, que a mãe iria levar, e ele estaria diante daquela menina, e ela falou, você vai se envergonhar, porque você vai ver testemunhas. Mas você precisa ir até lá e pedir desculpas para a menina, para a mãe dela. E assim foi feito. Aquele menino foi, pediu desculpas àquela menina, entregou o brinquedo. E a mãe da menina ainda falou assim, não, que isso, não precisava. E ela falou assim, não, é necessário, sim. E ele aprendeu uma lição. Através de quê? Das Escrituras. Através de quê? De conhecimento, de sabedoria. Para quê? Mais à frente, no futuro, aquele jovem que aprendeu esta lição, né, vai depois passar a reproduzir. E assim vai ser ensinamentos bons, ensinamentos de fé, ensinamentos de coragem, ensinamentos de sabedoria. E assim devemos proceder, adquirindo conhecimento da palavra de Deus e colocando em prática na nossa vida. Porque é necessário praticar a palavra de Deus para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado através das nossas ações, através da nossa maneira de viver, através do nosso agir. O nosso Deus vai ser glorificado. E alguém vai olhar e vai perceber, porque nós somos a luz do mundo. Temos que refletir a luz, né? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale bem mais alto aos nossos corações. Amém.